Boa noite. Muito bem, vamos continuar nossa série em Lucas, ainda no capítulo 4. Nós estamos, na verdade, vendo todo esse cenário de Lucas, dando uma rápida retrospectiva, e daqui a pouco vamos ler o texto e orar dos versos 31 a 44. Mas só dando uma rápida lembrança, nós sabemos que o Evangelho de Lucas nos fala do início do ministério, tanto de João Batista quanto de Jesus. E João começou a pregar que o Messias, ele viria, estava chegando, e as pessoas então deveriam se preparar para a chegada do Messias. E João se preparar no que diz respeito ao cuidado com o arrependimento pessoal, se preparando, para a chegada de Jesus. João, ele negou fortemente que ele era o Messias quando foi assediado pelas pessoas. Você é o Messias? Você é o Messias? Ele disse que não. E imediatamente aponta para aquele, então, que era o Jesus, que era o rei designado, identificado por Deus no seu batismo, como vimos aqui no começo do Evangelho. Depois do seu batismo, nós vimos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde foi tremenda e terrivelmente tentado. E Lucas vai mencionar nos versos 14 e 15, do capítulo 4, é claro, todo esse primeiro ano que já passou do ministério público de Jesus na Galileia. Ele vai destacar a grande reputação que Jesus ganhou no seu ministério público na Galileia, lugar onde ele nasceu, lugar onde ele cresceu, muito antes, obviamente, desse retorno que ele teve à cidade. E Jesus entra na cidade, ou na sinagoga em Nazaré, e entrando na sinagoga em Nazaré, ele lê vários textos de Isaías, afirmando que a promessa da vinda do Messias se cumpriu, se realizou nele mesmo, e o povo ficou maravilhado com aquilo, vemos isso no verso 22. E Jesus, sabendo que nenhum profeta na sua própria terra foi honrado, isso é citado lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 46, Jesus não dá crédito no sentido de não se deixar insuflar por tanta bajulação e louvor que ele recebeu, que as pessoas gostaram do que ele falava, tal. E ele informa firmemente que o seu ministério é messiânico, e esse ministério messiânico que incluía obviamente a salvação dos judeus, mas incluía a salvação dos gentios, estão lembrados? E por causa disso, o que aconteceu? Ele foi ofendido, desrespeitado, e toda aquela admiração se transformou em ira. Eles quiseram matar Jesus e foram pressionando, expulsando Jesus da sinagoga. Não queriam mais que ele ensinasse nada. Foram empurrando ele para fora da sinagoga e para a beira de um precipício com a intenção de jogá-lo dali a fim de matá-lo. E vemos que Jesus, antes disso, volta caminhando pelo meio deles, e eu comentei que era como se o mar tivesse, nos dias de Moisés, quando o mar se abriu e o povo caminhou pelo meio do povo. A ideia que o texto nos passa é que Jesus volta sem uma palavra de ordem ou de resposta àquilo. Ele volta e caminha, diz o texto. A multidão se abre e o Senhor Jesus sai daquela situação. E vemos que o seu próprio povo o rejeitou, porque a sua mensagem, o seu ministério, simplesmente não se ajustaram aos desejos das pessoas. As pessoas queriam um curandeiro. As pessoas queriam um benfeitor terreno. E por mais que esperassem o Messias, aquele Messias não tinha o formato que eles queriam. Ele abrindo a boca então e dizendo que ele veio para dar também o privilégio do perdão de pecados e salvação a gentios, aquilo então acabou com a mensagem do Messias. Eles não queriam mais, de forma alguma, aqueles que eles tanto bajulavam. E chegamos então nos versos 31 a 34, que vamos ler, a 31 a 44. Vamos ler, eu vou ler o primeiro versículo, um irmão levanta, lê 2 versículos, e vamos assim até o verso 44. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Pode seguir. Uhum.
e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Oremos. Pai Santo, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Obrigado pela tua palavra que foi lida, pela tua igreja nesse lugar. Por tão grande salvação, ó Deus, que nos alcançou em Jesus Cristo. Ó Deus, eu peço ao Senhor que nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra e aquilo que ela é prática, aplicável para a nossa vida. Assim eu te peço, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, então, o texto nos diz que depois desses eventos que aconteceram em Nazaré, na Galiléia, Jesus parte para Cafarnaum, 42 quilômetros mais ou menos de distância a esses lugares. E nos versos 31 e 32, nós vemos ali a descrição do impacto do ensino de Jesus na sinagoga de Cafarnaum e o espanto das pessoas que ouviam. No verso 32 diz que ele falava com muita autoridade e eles estavam admirados e espantados, se deliciando do ensino de Jesus, acreditando de fato, da mesma forma inicialmente como aconteceu em Nazaré. Aquela mensagem era maravilhosa de que Jesus era um rabi, era um mestre, era um profeta, e eles estavam bem felizes enquanto Jesus pregava. E aí no verso 33 surge algo muito, até mesmo poderíamos dizer, assustador. O texto nos diz que subitamente, enquanto Jesus ensinava, ele é interrompido por um grito de um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Aquelas coisas que a gente tem a tendência de achar que só vamos encontrar na Universal. O fato é que na sinagoga dos judeus, onde a mensagem é pregada, onde a Torá é lida, todas as vezes que eles estão ali, a Torá é lida. O Senhor Jesus estava lendo as Escrituras e ensinando sobre as Escrituras. E vemos numa situação que a gente pode imaginar que não é o ambiente para Jesus ser interrompido por um endemoniado gritando. Aí entra a cultura neopentecostal atrapalhando a nossa interpretação, ou a nossa avaliação, seria a melhor palavra, desse momento. Oi, tudo bom? Ei, minha flor. Nós somos influenciados a pensar coisas do tipo assim: não, na igreja do Senhor o diabo não entra. Não é? Nós não temos essa inclinação, essa conclusão bem espiritualizada e desejada, não é? Não, aqui estão os crentes, se o diabo entrar aqui é porque a igreja está em pecado. Já ouviram isso? De alguém? Pois é. Aí somos surpreendidos com um texto bíblico, onde Jesus ensinava debaixo, e como ouvintes tinham pessoas admiradíssimas, impressionadas e babando com o ensino de Jesus. E quem me aparece gritando ali? Um secretário do capeta. Um demônio, uma pessoa, um homem cheio, ou com um espírito imundo que caracterizava, era uma descrição de demônios enviados ou mensageiros de Satanás. E deve ter sido algo realmente assustador. Deve ter sido inesperado. Esse cidadão aqui deve ter feito, ou este demônio usando esta pessoa, ele fez muito barulho. Por que assustador? Porque você está olhando para mim aqui, ouvindo as Escrituras, e alguém começa a gritar ali uma voz doida ou coisas loucas, e gritando algo totalmente diferente do que está sendo pregado aqui. Você não vai tomar susto? Alguém aqui não vai tomar susto? E ninguém aqui é pouco espiritual por tomar susto com um grito de alguém. Ainda mais uma pessoa que estará gritando de uma maneira completamente
anormal ou não natural. Então não estamos lidando com nada de estranho aqui. Por quê? Porque a intenção do demônio era calar Jesus e gerar um pânico naquele momento que Jesus ensinava. O trabalho do diabo sempre foi esse: atrapalhar, impedir, botar os crentes com medo dele e não com temor ao Senhor. Esse sempre foi o trabalho do diabo, não mudou não, desde aqueles dias. Fazer com que as pessoas fiquem apavoradas com ele, o demônio. E, se possível, até Jesus, se ficasse amedrontado, seria ótimo. Ele já vem de 40 dias de tentativas, né? Lembram disso? E ele surge aqui com essa intenção. Eu acredito que esse grito, esse potente grito que o texto nos sugere, dado pelo demônio, está revelando aqui não somente uma profunda hostilidade para com Jesus e para com aquilo que ele está ensinando e para com as pessoas que estão ouvindo e se admirando do ensino de Jesus, como também perplexidade. Por que o diabo está perplexo? Porque é aquilo que ele mesmo diz no verso 34. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Ele está perplexo. Mas principalmente com a continuação daquilo que ele fala no verso 34. Sei que tu és o Santo de Deus. Irmãos, o grande problema de Satanás com essa afirmação é que ele sabe o fato de que, em Gênesis 3,15, está predito que Jesus esmagaria a sua cabeça e ele estaria debaixo do calcanhar da semente da mulher. Satanás sabia disso, no proto-evangelho, lá em Gênesis 3. Eles não sabiam, como não é onisciente Satanás, o que ele não sabia é que Jesus chegaria no templo ensinando, e ele está muito enganado aqui, né? Vou chegar lá daqui a pouco. Ele está perplexo. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Está preocupadíssimo. Talvez o diabo possa estar pensando, né? Será que chegou a minha hora? Não é possível, eu não esperava que isso fosse agora. Satanás sabia que quando o Messias chegasse, isso preanunciaria o seu fim, a sua destruição, a sua morte. Mas o que Satanás não sabia é que Jesus esmagaria a sua cabeça por meio da sua própria morte substitutiva na cruz. Por isso Satanás não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando ele faz essa interrupção estúpida, abrupta, violenta. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Ele não podia imaginar que a derrota do diabo seria exatamente com a morte substitutiva, nos substituindo na cruz, levando na cruz a morte e o pecado. Essa o diabo não contava. Talvez Satanás, como os judeus esperassem um Jesus gladiador que fosse lutar com ele na praça, em alguma praça pública de Roma, mas não como o Cordeiro de Deus. E ele grita. E grita, eu acho que apavorado. O que o senhor quer aqui? O que você quer aqui, ó Santo de Deus? Se tu apareceu, eu dancei. Mas o fato é que, diferente de alguns exorcistas contemporâneos, Jesus não dá uma conversa para Satanás. Jesus não dá uma bola para o diabo. E responde de maneira curta e objetiva. Ele repreende Satanás e ordena que ele se cale. Não fica batendo papo na TV, como alguns gostam de fazer por aí. Quem dera as pessoas olhassem nas Escrituras as referências que o Senhor Jesus mesmo nos dá de como lidar com principados e potestades. Que Jesus teve, sem dúvida alguma, ocasiões onde ele nos dá exemplos de como reagir e como lidar com essas situações, desde a sua tentação, nos primeiros versículos do capítulo 4, até mesmo nesta situação, dentro do próprio templo. E nós sabemos que o demônio obedeceu. Obedeceu revoltado, jogando o homem no chão,
O texto tem o cuidado de dizer, Lucas tem o cuidado de dizer, talvez até mesmo pela condição de médico dele, que sem o ferir, mas o jogou no chão. E isso é de fato uma realidade. Tive a oportunidade em situações passadas de estar com pessoas possessas por demônios, e quando o Senhor as liberta, o diabo judia, nesse processo, judia muito a pessoa, até deixá-la. Então nós estamos vendo aqui realidades que se repetem, mas o demônio obedeceu. E o que nós vemos também nesse texto muito claramente é que essa pessoa, o ser humano, o homem aqui, ele estava dominado e controlado por esses demônios, ou esse espírito imundo, como o texto nos diz. Mas, por outro lado, podemos também perceber claramente que Jesus tinha controle absoluto do que estava acontecendo. E aí o espanto veio sobre todas aquelas pessoas, e eles começaram a discutir uns com os outros, mas quem é esse? No verso 36 diz, né? Que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. Então eles estavam impactados não somente com o ensino, e agora ficam mais impactados ainda, que o ensino era maravilhoso e a autoridade era imbatível, era imensurável, era implacável. O que vemos, o propósito disso tudo, eu não tenho a menor dúvida, é que o resultado desse momento aqui na sinagoga fez com que as pessoas cada vez mais conhecessem a Jesus como aquele que anunciava a sua messianidade, vinha da parte de Deus, era o próprio Deus, a resposta messiânica de Deus às expectativas de Israel. E isso se espalhava a partir de Cafarnaum de uma maneira muito intensa. E aí nós chegamos nos versos 38 a 41, onde vemos que Jesus saiu da sinagoga. Então esse primeiro episódio passou, desse embate que Deus decide que nas Escrituras teríamos uma demonstração prática e aplicativa de que demônios existem, eles tomam pessoas que não têm o Espírito de Deus, usam como um trapo, falam por elas, judiam delas, maltratam elas. Isso é possível acontecer? Não é nenhum escândalo. Não é para acontecer, mas se acontecer, não é nenhum escândalo de uma pessoa um dia ficar possessa dentro da igreja, uma pessoa ímpia que entra aqui e nos visita. Possível? Por que não? Jesus estava ensinando e uma pessoa ficou possessa ali, estava ensinando as Escrituras. Tinha um monte de fariseu e escriba ali, bem carnais também. Mas quem pode dizer que entre nós não tem algum ou outro muito carnal? Então não tem nenhuma, estamos vendo aqui uma praxis, uma prática bem aplicada destas circunstâncias que podem acontecer nesta realidade do mundo até estarmos com Cristo nos céus. Não tem nada nem para nos espantar e nem para desejar. Muito pelo contrário. Né? O fato é que Jesus, então, dos versos 38 a 41, sai da sinagoga e vai para a casa de Simão, possivelmente o Pedro, onde sua sogra está com febre alta, diz o verso 38. As pessoas que estavam ali, quando viram Jesus chegar e ordenar que a febre deixasse a sogra de Pedro ou de Simão, elas pediram então para que fossem também curadas. Eu acredito que não somente... Na verdade, esse episódio aconteceu antes. Quando Jesus chegou, eu creio que as pessoas que estavam ali no local, inclusive Pedro ou Simão, conforme o texto nos diz, pediram: Jesus, por favor, cura ela. Cura ela. Um detalhe bastante importante aqui da narrativa de Lucas, comparando com os outros textos sinóticos ou correspondentes que temos em Mateus e em Marcos, Mateus 8, 14 e 15, Marcos 1, 29 a 31, é que nesses textos correlatos, eles dão ênfase a essa mesma narrativa,
Mas eles afirmam ou apresentam Jesus pegando na mulher, pegando na mão da mulher, que estava enferma, e ela naquele mesmo momento ficando curada. Mas Lucas não. Lucas dá uma outra ênfase. Lucas diz que Lucas enfatiza, no caso, que ele ordena com uma palavra de repreensão e a febre se vai, nos versos 38 e 39. O texto diz que ela se levantou imediatamente e passou ali a servi-los, a atendê-los. Algumas versões vão dizer ministrar a eles da parte do Senhor. Que interessante. O interessante é que os fazedores de milagres dos nossos dias, que invocam um poder curador, se exibem alegando que curaram, que a igreja curou, que bispo curou, que apóstolo curou, que, enfim, como nós ouvimos e vemos por aí. E as pessoas testemunham pela pressão ali do meio, ou pelo próprio engano de Satanás, que estão boas, que estão curadas, mas nós sabemos que infelizmente, não estou dizendo que Deus não cura, estou dizendo que esses eventos manipulados que a gente vê em nome de uma cura, de um milagre de cura da parte de Deus, infelizmente a grande maioria é manipulação emocional e mentira religiosa. Porque quando Jesus ordena que aquela mulher fique sem febre, nós sabemos o que acontece quando a gente fica com febre. A febre vai nos deixando, quando a gente fica com febre, a gente fica derrubado. Né? Aí quando a febre, não é mesmo, Catinha? Né? Passei a semana inteira nessa também. E quando a febre está indo embora, eu não saio saltitante, limpando a casa e servindo, fazendo comida. A gente fica um tempo meio, né? Mas o texto diz que aquela mulher imediatamente se levantou e foi servi-los. Ela não tinha um vestígio de doença. Ela se levantou após a ordem do Senhor Jesus e acabou a enfermidade. Então a gente vê por aí umas invocações ou umas autoatribuições de curas e coisas assim que não batem com o modelo bíblico, com o padrão bíblico. Quando o apóstolo Paulo curava, a pessoa não ia para casa dormir 2 noites para depois sair recuperada. A pessoa saía curada pelo ministério apostólico daquele momento, com aquela ênfase de imediatamente, por causa dos propósitos daquele ministério apostólico de Paulo, de curar. A igreja está fundada, o Espírito Santo está na igreja, então, se é para curar, que seja desse jeito. Porque vamos ver mais adiante, tem algumas coisas que para Cristo eram mais importantes do que a cura física. Vamos continuar. No verso 40 tem um destaque muito interessante. Ao pôr do sol. Por que Lucas dá essa ênfase de mencionar o pôr do sol? Porque tudo isso aconteceu no sábado. E os judeus, que são a maioria dos ouvintes aqui, se eles não estivessem na sinagoga, eles estariam seguramente em casa. Não estariam andando, correndo, brincando, trabalhando, eles estariam em casa, se não estivessem na sinagoga. Mas ao pôr do sol acabou o sábado. Certo? Ao pôr do sol para a judeusada estava tudo certo. Então, depois disso, muitos deles, como diz no verso 41, ou muita gente, foram para a casa de Simão, porque já estavam sabendo de que a sogra de Simão estava curada, e foram com todo tipo de doença, e foram curados de mais diversas doenças, e também algumas pessoas chegaram até Cristo com demônios e foram libertos. E também no verso 41 nós vemos que os demônios, quando estavam diante de Jesus, também o identificaram como Filho de Deus, como aconteceu lá em cima, quando os demônios estavam no templo ainda. Também o identificaram como Filho de Deus, mas foram de novo o quê? Mais uma vez, de forma curta e objetiva e cheia de autoridade, repreendidos e silenciados e ordenados a sair da pessoa que estava sendo ali usada. Você vê que Jesus não gasta tempo de TV com os showzinhos que o demônio gosta de encenar. Chegamos então nos versos 42 a 44.
E aí então vamos lidar com a real prioridade do ministério do Senhor Jesus Cristo. A ênfase do ministério de Jesus Cristo. O texto diz que na manhã seguinte, então provavelmente Jesus passou aquela noite, muito possivelmente, ou uma boa parte daquela noite, curando e libertando pessoas de opressão demoníaca, ou de possessão demoníaca. E ao amanhecer, ou na manhã seguinte, depois de uma noite ou uma parte da noite de muito trabalho, Jesus foi para um lugar solitário ou, como vemos em outras versões, para o deserto, para estar sozinho, a fim de orar. Não vemos aqui explícito no verso em Lucas que ele foi orar, mas temos em muitas outros, capítulo 5 de Lucas vai dizer que Jesus ia muito para o deserto orar. Na verdade, o Evangelho de Lucas dá uma ênfase muito forte ao ministério de oração de Jesus. No capítulo 5 de Lucas vai falar isso, mas aqui também em Marcos capítulo 1, verso 35, diz que Jesus muitas vezes ia para o deserto orar para estar sozinho. Então aqui Lucas não menciona isso, mas está implícito que as idas do Senhor Jesus para o deserto era para estar sozinho e estar com Deus. Então Jesus orava, e orava muito. E foi o que aconteceu aqui. Mas quando as pessoas perceberam que Jesus os deixou, quando as pessoas se ligaram e viram que Jesus não estava mais ali perto deles, mas foi para um lugar distante, foi para o deserto, eu creio que houve um certo pânico. Eles não queriam de jeito nenhum que Jesus fosse embora, ao contrário, inicialmente, do de Nazaré, né? Que expulsaram Jesus e os botaram para correr. E os botou para correr. Verso 42 diz que eles insistiam para que Jesus não os deixasse. A gente pensa, né, que povo legal. Poxa, esses caras amaram Jesus. Mas infelizmente, eu não quero ser aqui pessimista, não, mas a probabilidade é que eu acredito que eles fizeram isso por razões erradas. Talvez nem todos, mas talvez também a maioria tenha feito isso por razões erradas. Quem iria querer que o curandeiro que estava na cidade os deixasse? Quem ia querer? Ele estava curando de graça, dando saúde e libertação de demônios sem cobrar nada. Quer dizer que veio da parte de Deus, então era bênção, todo mundo queria. Meu benfeitor, meu curandeiro, meu fazedor de milagre, ele vai embora? Não, Senhor, não vai não. Repito, talvez não tenha sido a maioria, até porque a continuação do que Jesus fala no texto implica que tem pessoas que estariam entendendo o que estava acontecendo. Mas eu acho que a grande maioria estava muito preocupada com perder o bonde da benção, né? Ou o bonde do milagre. Aquela coisa, está resolvendo meus problemas na terra? Não sai daqui não, Jesus. Eu acendo umas velas para o Senhor, eu faço umas coisas aqui necessárias. O que for preciso eu faço, mas não sai daqui não. Isso é assustador, irmãos. Porque é uma realidade que a gente vive muito assustadoramente, mas intensamente em nossos dias. Eu vou naquela igreja porque ela é boa. É boa por quê? Porque está se pegando as escrituras? Não, porque lá o fulano saiu com poder, saiu com a bênção, saiu com uma profecia, saiu com isso, saiu com aquilo. Não é mais ou menos isso que a gente vê por aí? Eu acredito realmente que a maioria estava preocupada não com o Salvador, mas com o fazedor de favor. E assustadoramente encontramos uma relação com muitos hoje em nossos dias. Mas Jesus responde àqueles apelos daquelas pessoas, não com esta visão pessimista minha, apesar do Senhor saber perfeitamente quem era e quem não era ali, adorador e reconhecendo a sua vinda messiânica e salvadora e perdoadora. Mas ele responde aquilo mencionando ou referindo-se ao seu chamado e às suas prioridades. Jesus responde no verso 43, mas ele lhes disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Ele não disse para isso também fui enviado. Jesus está dizendo, eu fui enviado para anunciar as boas novas. Então milagre é bônus. Milagre não foi o motivo de eu ter sido enviado. Milagre, desde que nós vemos lá em Coríntios, nós veremos na série aos domingos, nas cartas aos Coríntios,
que os milagres que Jesus fazia, em Atos também temos essa afirmação, não era por causa de algum favor, Deus está sendo benevolente ou dando bênçãos para as pessoas a granel. Não, era por causa da incredulidade. O milagre era por causa da incredulidade, para que eles crescem que o Messias estava ali. Que o Espírito de Deus estava agindo através da igreja no contexto de Atos dos Apóstolos. A gente fica muito ligado a milagre como se Deus fosse o super legal, o supermercado celestial veio para a terra e está dando saco de arroz e feijão, cesta básica para todo mundo. Cesta básica celestial. Mas a ênfase do ministério do Senhor Jesus é o ensino das Escrituras e o anúncio das boas novas do Evangelho. Isso está aí completamente explícito no texto. Jesus sabia exatamente o que ele tinha sido chamado para fazer e não estava se deixando levar pelos aplausos, pela euforia de um povo muito mais interesseiro do que interessado. Mas Jesus não tem apenas a pregação como prioridade no seu ministério ali em Judeia, na região da Galileia, mas e também o texto do verso 44 nos diz que Jesus diz, olha, eu vim pregar o Evangelho não somente aqui, mas eu vim pregar por toda a região, toda a Galileia, ou melhor, toda a Judeia, que estava ali então na região da Galileia ainda, né? Eu vim para pregar por toda a Judeia, ou seja, toda a nação há de ouvir a mensagem do Evangelho. Eu tenho muito a pregar, não somente para vocês, mas todos os demais. E eles estavam se achando até, os da Galileia, ficando ofendidíssimos, porque não iam pregar só para eles, porque ia pregar para gentios também. E os de Cafarnaum estavam achando que aquelas bênçãos eram só para eles. E ele diz, não vim pregar só para vocês, eu vim pregar para todos, de toda a Judeia. É o que diz o verso 44. Irmãos, nosso texto tem muitas aplicações, eu vou destacar algumas, ou três aqui, bem valiosas, bem preciosas. Apenas lembrando, o texto nos dá uma percepção do estado de uma pessoa controlada pelo diabo. Eu tive o desprazer, e digo que não foi prazer nenhum, mas realidades que envolvem o ministério pastoral. Nós vamos lidar na vida pastoral com situações se não semelhantes a estas, muito parecidas. Eu tive a oportunidade de estar em situações desde o tempo, uma coisa que vem muito à minha cabeça. Quando eu era militar ainda, uma pessoa que estava sendo evangelizada, tínhamos um culto no batalhão que eu trabalhava. E já contei isso para alguns aqui, que é uma coisa muito marcante. E uma pessoa que vinha de origem de Umbanda, um soldado, vinha sendo evangelizado, vinha respondendo bem ao Evangelho. E numa saída do batalhão normalmente, ele ia para casa, né, como todo soldado, ele já era um soldado reenganjado, antigo. E ele sendo evangelizado nos cultos que nós tínhamos lá, eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso. Ele tinha sido preso pela polícia civil, pela polícia militar, quando fora do batalhão, por roubo e algumas coisas que eu não lembro detalhes agora, tem muitos anos isso. E um soldado do exército, quando está enganjado no exército, um militar quando está enganjado no exército, mesmo que ele seja preso pela polícia militar fora do batalhão, ele é deslocado para o meu batalhão na época, que era um batalhão também presídio, que tinha prisão. Né, os dois batalhões de infantaria principais lá do Rio de Janeiro, o meu e o do lado, onde eu trabalhava, eram batalhões que tinham prisão. E ele foi levado para lá e eu fiquei sabendo um dia que eu estava de oficial de dia, que o Amauri estava preso. E fui lá no xadrez conversar com ele, rapaz, o que houve? Aí começou a dizer, não sei, eu fiquei meio doido, tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu já percebi que, obviamente, aquilo deveria ser possessão demoníaca. E eu orei com ele naquele dia, levei material da escola dominical. Aí eu falei para ele que ia voltar para trazer material, revista de escola dominical, uma Bíblia para ele ler, que estava sendo evangelizado. E vi no processo que aparentemente era bom. Lembro também que teve uma situação
depois disso, não lembro, antes disso, que ficamos sabendo que havia drogas no armário dele, eu fui lá ter que arrombar o armário dele, tinha droga no armário dele também. Mas tudo nesse processo dele ser evangelizado. E quando eu voltei ao xadrez para levar o material para ele, levei material para ele e tal, voltei lá para a guarda, para o comando, e acabou o expediente, no finalzinho do dia, o comandante da guarda me chama, dizendo que o Amaury estava passando mal no xadrez. E quando eu fui ao xadrez, ele rosnava feito um animal, eu creio que alguma coisa muito semelhante que aconteceu aqui, rosnava feito um animal, todo torto dentro do xadrez, e eu deixei o armamento com um sargento espírita, inclusive, ele não queria entrar de jeito nenhum. O senhor vai entrar, tenente? Eu vou, pai, qual o problema? Não vou não. Aí deixei meu armamento com ele lá na porta, o espírito não queria entrar de jeito nenhum lá no xadrez. E quando eu entrei na cela dele, o diabo judiou muito dele, eu precisei me jogar em cima dele para que ele parasse de bater com a cabeça do menino na parede. O diabo jogava ele na parede com muita violência, muita violência. Ele era um negro forte. Eu dei uma imobilizada dele no chão, em cima do colchão, para ele parar, e eu orando, eu pedindo a Deus que o diabo parasse de bater nele e repreendendo o demônio ali. Até que ele se acalmou, e depois de um período, ele parou lá com as convulsões, as coisas todas que estavam tendo em função da possessão. E depois volta ao normal, conversando, o que houve, tenente, o que houve, tenente. E com muita dor na cabeça, e eu fui relatando, mas uma coisa assim, bem semelhante ao que vemos aqui. O fato é que nós vemos que uma pessoa, apenas estou falando isso para ilustrar, em outras ocasiões também, esse mesmo rapaz, acho que no ano seguinte, ou naquele mesmo ano, eu estava de oficial de dia no dia 31 de dezembro de 87, eu acho. E esse camarada estava preso, já estava condenado, inclusive ele ia ser expulso do exército, ia para uma prisão comum, civil. E no começo do ano, mas ele ia ter aquela transição, ele ia estar ali, no batalhão ainda, e eu estava de serviço no dia 31 de dezembro. Aí meus pais foram lá no batalhão, com a Alcione, tomamos uma ceia lá à noite e tal, antes de virar o ano. Aí deu meia-noite, foram embora. Eu fui para o meu alojamento para dar uma descansada, da meia hora depois, o sargento bate na minha porta, e dizendo que o Amaury fugiu. Grades bem mais grossas que o meu dedo. Distância de 10 centímetros, 12 centímetros no máximo. Ele abriu a grade, passou pelo meio um negro forte, baixinho, mas muito forte. Passou pelas grades, atravessou um batalhão inteiro, com mais de 20 guaritas e soldados espalhados pelo batalhão inteiro, armados de fuzil. Passou pelo batalhão inteiro, fugiu pela guarita da garagem. E aí eu já tive que... Foi uma noite terrível, não dá nem para contar agora, que é longa a história. E depois de muitas revistas do batalhão, vimos que ele tinha fugido realmente. Das 5h30 da manhã, amanhecendo, a hora que eu consegui sentar na minha sala para tentar dar descansar de novo, bate na minha porta de novo. Tenente, corre aqui. Quem é que me entra, salta do ônibus na porta do batalhão e entra, tranquilo pelo batalhão. Todo mundo já corre para pegar ele, para segurar ele, né? Eu falei, rapaz, o que está na tua cabeça? Tenente, pode ficar tranquilo, só fui em casa ver a família, não ia prejudicar o senhor, não. Coisas assim que só Deus vai explicar. E estava, provavelmente, o diabo certamente usou mais uma vez ele. Isso é apenas para ilustrar, irmãos, que não é uma coisa de universal no reino de Deus uma pessoa ficar possessa. Isso é a ira do diabo contra a imagem e semelhança de Deus e o pavor do diabo, porque ele sabe que a sua derrota com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com essa chegada messiânica de Jesus, é apenas uma questão de tempo. Então isso é uma coisa assombrosa, porque o diabo ele pega as pessoas e as pessoas que não são cheias do Espírito de Deus, porque é outra realidade completamente diferente, são judiadas, manipuladas, controladas, feridas. O Satanás, que é o príncipe desse mundo. E olha como é grande o contraste quando um crente está cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está livre do domínio do pecado, da morte. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está livre para exercer seus talentos, seus dons, capacitações dadas por Deus, cumprindo o seu papel especial e único.
de embaixador de Cristo neste mundo, na igreja de Cristo Jesus, anunciando o Evangelho, aqui e onde estivermos. Já a pessoa possessa pelo demônio, uma pessoa endemoniada, é apenas um corpo e uma boca, sendo usados por Satanás apenas como o propósito de destruir e de matar. Eu creio que este é o motivo, além dessa praxis que a gente vê aqui de Jesus dizendo é assim que lida com Satanás e demônios. Está aqui. Qualquer coisa que a gente vê em invenção aí é promoção de homens e de grupos que se identificam como evangélicos, mas não querem nada com o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo aponta para a maneira como essas coisas acontecem e como devemos nos relacionar com essas coisas quando acontecem. Então, igrejas que se identificam como evangélicas, mas não agem como evangélicos, deveriam ser de pronto rejeitados por nós. Por estarem na contramão das Escrituras e não poderem ser identificados como evangélicos, porque o evangélico se identifica com o Evangelho. Nosso texto também nos fornece uma visão muito clara das prioridades que moveram o Senhor Jesus em sua vida pública. A prioridade de Jesus era a oração e pregação da palavra. Gozado que as pessoas têm a tendência de querer algum tipo de show business aqui não, né, mas nas igrejas de forma geral. Se não tiver entretenimento, se não tiver luzes, câmeras, ações, ou ação e coisas diferentes, bacanas, parece que as pessoas acham que a igreja não está boa. Mas o Senhor Jesus deixa absolutamente claro que as suas prioridades eram oração e pregação da palavra. Os milagres aconteciam, mas eles exerciam um papel secundário em seu ministério. Mas a oração e a pregação sempre foram prioridade. Sempre. E apenas para completar, essa passagem aqui, ela aponta muito claramente para a dureza do coração humano. Como o coração do ser humano é duro. Em um sentido, numa primeira lida, talvez a gente ache que o povo de Cafarnaum era melhor do que um autor que eu li esses dias apresenta os nazarenos como nazaréticos. que aparentemente, né, os de Cafarnaum eram melhores do que os nazaréticos ou os nazarenos. Os nazarenos expulsaram Jesus de sua sinagoga. Teriam o matado se pudessem. Os de Cafarnaum imploraram para Jesus não sair dali, para não deixá-los, tal. Então, numa primeira lida, a gente acha que realmente os de Cafarnaum eram melhores que os de Nazaré. Mas isso não é verdade. Irmãos, se os acontecimentos ocorridos em Nazaré tivessem acontecido em Cafarnaum, realmente eu acredito que os cafarnaumitas, isso, hein? Os cafarnaumitas teriam também expulsado Jesus da sinagoga e provavelmente tentado matá-lo também. Não seria diferente não, porque as pessoas eram as mesmas. Ambos queriam um Messias que funcionasse milagrosamente em função das suas urgências, dos seus interesses e em seu favor. Nenhum deles estava discernindo o seu próprio pecado e a necessidade de arrependimento e de um Salvador. Eles queriam apenas uma solução para as suas coisas terrenas e não estavam lidando com as realidades que envolviam o pecado e a necessidade de arrependimento. E eu realmente creio que continua sendo assim hoje. Muitos se dizem cristãos, uma identificação bíblica e natural que devemos ter muita alegria e talvez um santo orgulho em nos identificar como cristãos, ou seja, discípulos de Jesus Cristo. A questão é que, eu já disse isso, mas vou repetir, na nossa cultura e por influência do príncipe desse mundo que é Satanás, a expressão cristão ficou muito generalizada, porque implica em pessoas que não negam que Jesus existe, que não negam que Jesus fazia milagres e que era um grande mestre e um grande rabi. Mas não passa disso. A maioria dos que se identificam nos grupos religiosos, nos credos religiosos, catolicismo romano, espiritismo daquela linha branda, né, a linha branca, Legião da Boa Vontade e outros grupos,
eles identificam como cristãos e acreditam realmente em Jesus, mas como um milagreiro, como um mestre. A maioria é assim, mas não como um Salvador e Senhor. Nós sabemos disso. O católico romano, ele não nega Jesus, mas o identifica como o único suficiente Salvador e Senhor. Nós sabemos que tem um colegiado de ajudantes, deuses secretários para poder interferir, interceder e ajudar no processo de perdão ou purgação de alguma coisa. E fora tantos outros grupos que fazem assim também. Por isso que eu digo e repito que, por mais banalizado também, que não deixa de estar a questão do evangelho, pessoas se identificar como evangélico, eu ainda acredito que na nossa cultura a melhor identificação, que se temos uma vida que corresponde, e o cristianismo talvez também, mas para uma apresentação mais curta, sem tantas explicações, nos identificar como evangelho e mostrar o evangelho pelo que fazemos e falamos, eu creio que é a melhor identificação que temos em nossos dias. O fato é que Jesus Cristo é o Messias de Deus, e nossa resposta a esta vinda do Senhor Jesus Cristo em nosso favor é arrependimento e fé salvadora naquilo que Cristo fez por nós e em nosso favor na cruz. Diante, então, do grande dano que o pecado causou na humanidade, irmãos, eu tenho, e a partir desse texto, mais do que nunca, eu creio que mais do que a cura física e milagres espetaculares, que eu creio que podem e continuarão acontecendo por causa do amor e do favor de Deus pelo pecador, mas o que as pessoas precisam é de perdão para os seus pecados mais do que cura física. Porque se uma pessoa morre de câncer, que é uma terrível doença, trágica, dolorosa e terrível, temida, mas morre salva pelo Senhor Jesus, nós sabemos aonde ela estará e limpinha, sem uma célulazinha danificada, sem uma manchinha de câncer. Mas se ela, de repente, ficar curada do câncer, mas sem Jesus, ela vai morrer de outra coisa e vai para o inferno. Né? Então eu creio que mais do que em qualquer tempo, ou sempre foi, mas a gente não pode ignorar o dano que o pecado causou. Não vamos deixar de orar pelos enfermos de forma alguma, porque a Bíblia nos ordena isso. Mas eu creio que realmente que o ser humano precisa ainda muito mais de perdão, arrependimento e receber este perdão gerado pela graça de Deus ao pecador arrependido, do que propriamente milagres espetaculares e coisas que, na maior parte das vezes, foram dados apenas para ajudar o homem a se mover da sua incredulidade, ajudar o ser humano a se mover da sua incapacidade de conceber Jesus como o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Como nós vimos aqui no texto, essa é a tarefa para a qual Jesus veio ao mundo. A atividade primária de Deus para as pessoas, para nós, para mim, para você, foi o ensino da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho. Diante disso, nós precisamos estar muito mais atentos a essas verdades, em vez de ficar procurando novidades, sermos aqueles que ensinam, ministram, pregam, anunciam a boa nova do Evangelho, porque o pecador continua, doente ou não fisicamente, ele continua sem Cristo, indo para a morte eterna. E a mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus tinha como prioridade na sua vida pública, precisa ser anunciada a tempo e fora de tempo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Muito didático, muito prático. Eu gostei muito de poder ter estudado esse trecho. Espero que a gente possa tirar proveito desse momento tão bacana do ministério de Jesus. Oremos. Santo e amado Deus, mais uma vez, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a ter uma visão correta da Tua vida pública, correta da ênfase do Teu ministério, correta das realidades espirituais que vivemos neste mundo que jaz do maligno. Temos uma percepção, ó Deus, correta da necessidade de arrependimento, confissão de pecados, de testemunho das boas novas do Evangelho às pessoas perdidas. Nos ajuda a ter uma percepção madura, ó Deus, da nossa vida cristã e como crentes no Senhor Jesus Cristo, andarmos, ó Pai, de maneira correspondente àquilo que estamos aprendendo no Evangelho de Lucas.